Nascido em Recife no dia 22 de novembro, por carinho do destino, Lijair Araújo chega ao mundo na data em que se comemora o Dia do Músico. Aos 12 anos entrou para o mundo artístico, começando assim uma trajetória de muito sucesso por todos os lugares onde passou. Hoje, Lijair Araújo está aqui para contar um pouco mais dessa história. E começando o nosso bate-papo, eu quero que você fale do ponto de partida dessa trajetória. Como tudo começou? Como foi o início da carreira de Lijair Araújo? Olha, Edson, a minha carreira deu-se início quando eu comecei fazendo participações em programas de TVs. Na época eu era apenas, nós chamávamos de claque. Aplaudia, assoviava os artistas. E foi nessa época, lá precisamente no Cassino da Urca, no Rio de Janeiro, que existia um programa chamado Cassino do Chacrinha e Discoteca do Chacrinha. Eu cantava calouros e eu fui convidado como um desses calouros. Foi assim que deu-se início toda a trajetória da minha carreira. Você chegou então a cantar como calouro nos programas do Chacrinha. Exatamente, eu cheguei a cantar. Eu lembro-me que naquela época eu interpretei uma canção do cantor Odair José, uma música chamada Pense Pelo Menos em Nossos Filhos. E foi aí que nós começamos como calouro e através daquele programa fizemos várias participações em barzinhos, churrascarias. E assim deu-se início a uma carreira de cantor, mas não muito prolongada. Fomos conseguir um registro na Ordem dos Músicos do Brasil, através de um grande amigo, Jor Nicolas, e partimos para outras funções no campo artístico. No caso, você não conseguiu assim deslanchar como um cantor? Não. Mas você queria entrar de qualquer maneira na carreira artística? Na carreira artística, com certeza. Pela sua trajetória, parece que você também teve uma oportunidade, uma experiência também como parece que apresentador de talentos. Como é que foi isso? Não, foi Show de Talentos. Show de Talentos? Isso, um programa feito Show de Novos e Velhos Talentos. Era um show comunitário, onde ali frequentava em média 400 a 500 pessoas num ginásio. Puxa, interessante. E tivemos também, um pouco antes desse trabalho, nós fizemos também uma participação exclusiva no Cine Teatro Pavilhão, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, com o falecido Pedro de Lara. Então nós acompanhamos ali a caravana do Pedro de Lara durante 2 anos consecutivos, não só no Cine Teatro Pavilhão, em Nova Iguaçu, como também no Teatro Procópio Ferreira, em Duque de Caxias, também no Rio de Janeiro. Você conseguiu lançar alguém nessa época, um talento que houve algum destaque? Sim, ou não? Foram vários, né? Lembro-me que eu levei vários artistas a se apresentarem no show do Pedro de Lara, e entre eles eu cito aqui um que estou muito gratificado, até porque ele hoje, como um cantor profissional, faz parte também desse DVD, é o Elvis Cruz, de Timbaúba, Pernambuco. Ah, tá. Ele está atuante até hoje? Sim, com certeza. E grande sucesso lá em Pernambuco. Foi interessante. Então quer dizer que foi uma recompensa, sim, uma experiência que você teve e teve um resultado desse trabalho. Graças a Deus. Conseguiu lançar um artista que está fazendo sucesso até hoje. Até hoje, graças a Deus. E pelo visto você não parou aí, né, Lijair? Você continuou ainda na carreira artística, apresentando talentos, e também você teve uma experiência na dramaturgia. Sim. Fazendo o quê, por exemplo? Então, devido ao nosso grande número de conhecimentos, em auditórios e teatros, etc. Então, nós fomos convidados a fazer figurações. Sim. Então, eu participei como figurante na novela Cavalo de Aço, na Rede Globo Televisão, na época na rua Von Martius, 22, no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Estivemos fazendo o Cavalo de Aço, a convite de um grande amigo, né, já falecido, o Edson França. O Edson França foi esposo da atual atriz ainda, a Nídia Maria. E o Edson me convidou, juntamente com o Zé Lingói, enfim,
grandes amigos eu fiz ali naquela época. E em seguida o Jerônimo, Coral de Sertão, já na extinta Rede Tupi de televisão, com Francisco de Franco e grande elenco. Para quem não conhece, essas novelas são novelas globais. A novela Cavalo de Aço foi global, da Rede Globo Televisão, foi da Rede Globo Televisão. Isso justo numa época em que a Globo teve um grande acontecimento, na época, aliás, em que a Globo teve um incêndio no Rio de Janeiro, danificando ali, destruindo vários equipamentos, e foi justamente no momento em que estava sendo transmitido o Jornal Nacional naquela época, e várias fitas foram danificadas, queimadas pelo fogo, né, na época, e justamente no momento da novela, essa novela veio ser retransmitida da cidade de São Paulo para todo o país, porque lá no Rio não tinha como ser transmitido devido ao grande incêndio que houve na Rede Globo Televisão naquela época. Infelizmente, um incidente muito triste, mas triste lembrança. É verdade. Né? Mas eu vejo que na sua trajetória você não parou por aí, né? Não. Você não se tornou um ator totalmente um ator global, não, ou qualquer coisa parecida, mas você já teve a experiência na dramaturgia. Também. Mas você pensou assim, puxa vida, por que eu também não posso trabalhar? Quem sabe conhecer um pouco da emissora rádio? Eu tenho aqui no histórico aqui que você começou a atuar em rádio, pelo visto você pegou o gosto da coisa. Como foi esse início de carreira com rádio? Olha, Edson, na realidade, rádio é e sempre será uma paixão inevitável, né? Abaixo de Deus, é claro. Mas eu tenho uma paixão muito profunda e foi dali que iniciamos fazendo alguns testes em emissoras AM. Naquela época não se falava em FM, até porque não existia FM, não existia um CD. Na minha época nós trabalhávamos com fita cassete, com vinil, popular vinil, a popular bolacha, né, que eles chamavam naquela época. E estreamos pela primeira vez com alguns amigos na Rádio Solimões AM Nova Iguaçu. AM, para quem não sabe, é amplitude modulada, né? Naquela época existiam 3 itens, AM, OM, amplitude modulada e ondas médias. Sim. E nós estreamos na amplitude modulada lá em Nova Iguaçu, na Rádio Solimões, uma das emissoras que hoje, tenho certeza, é uma das líderes de audiência lá na cidade. Essa rádio existe até hoje? Não com o nome de Solimões, mas ela existe com o nome da Tropical AM de Nova Iguaçu. Há quanto tempo o senhor ficou nessa rádio Solimões? A Solimões eu acredito que tenha ficado aproximadamente 1 ano e meio, por aí assim, porque depois surgiram muitas oportunidades em outras emissoras, e daí pra cá nunca mais. Não parou? Nunca mais. Sempre criando uma nova emissora de rádio? Aí, até surgir as FMs. Aí quando surgiu as FMs, nós engajamos nas FMs também e acho que até apresentado. O senhor passou um histórico na área artística e eu percebo que você foi tentando, de qualquer maneira eu quero aparecer de alguma maneira, né, me encontrar. Sim. E percebo que você se encontrou na área de rádio. Então, como eu disse, né, a rádio que deu início à minha trajetória radiofônica não existia FMs. E foi para mim uma grande satisfação em saber que entre FMs e AMs um dia surgiria as rádios comunitárias. Sim. E foi daí que eu comecei a fazer uma longa trajetória radiofônica através das rádios comunitárias, não só do Rio de Janeiro, foram mais de 20 emissoras, como Minas Gerais, até porque no Rio de Janeiro, morei 25 anos no Rio de Janeiro, entre rádio, teatro, novelas, enfim. E depois parti para Minas Gerais, fazendo também muitas emissoras de rádio por lá, fiz um grande número de amizades, não só em rádios, em canais abertos, em rádios abertos, como também em emissoras comunitárias. E nós fomos responsáveis também por criações de rádios comunitárias 100% legalizadas naquela região do sul de Minas Gerais. Entendi. Olha, por esse histórico seu em rádio, pelo tempo, por sua experiência, hoje a rádio está bem contextualizada, ou seja, está modernizada. Hoje mudou muito, tem as FMs. Qual é a sua proposta hoje, desde já era hoje, para a rádio? O que você poderia agregar hoje para uma rádio? Então, eu gostaria até de falar um pouco, ainda voltando ao passado. Pois não. Hoje eu sou um divulgador da cultura nordestina, mas nem sempre foi assim. Quando eu iniciei trabalhando numa rádio AM, como eu disse, e
naquela época eu fazia um programa chamado Falando ao Coração, da Rádio Mundial do Rio de Janeiro. Existia um radialista ali naquela época, conseguiu chegar a ser deputado federal, na época chamava-se Alberto Brizola. Ele fazia traduções de músicas internacionais. E eu me baseando naquilo, eu não cheguei a fazer traduções de músicas internacionais, mas gostava muito de falar poesias. E foi aí que surgiu o programa Falando ao Coração, que foi uma patente registrada por muitos anos, em muitas emissoras por onde eu tive. Depois eu fiz sucessos da MPB, depois eu fiz, enfim, Comando da Madrugada. Foram vários programas de rádio com vários nomes diferentes, até então chegar ao Nordeste Canto e Dança, que até hoje está sendo apresentado também em canais de TV. A sua passagem pelas rádios, o trabalho que você fez como apresentador também, o senhor também trazia, não era bem um programa noticiário, obviamente não. Era puramente entretenimento, sim, recheado com músicas, falando ao coração, participações. Isso. Era uma rádio bem popular, eram programas populares. Eu cito muito Falando ao Coração porque foi um dos programas que eu tive a oportunidade de trazer em estúdios artistas de grandes nomes, de repercussão nacional e internacional. Naquele programa eu tive o privilégio, né, de estar com artistas como James Taylor, como Manu Lotero, artistas como Roberto Carlos, enfim, Agnaldo Timóteo, tivemos, naquela época tinha Elimar Santos, não, tantos nomes que, uma coisa eu garanto, muitos amigos maravilhosos, milhares deles, centenas deles, passaram pelo programa Falando ao Coração, Comando da Madrugada. Que bacana, ou seja, ficou um tempo lá atrás, mas ainda guarda hoje, até no seu próprio coração, com ainda certeza, essas programações maravilhosas. Hoje eu tenho uma tendência de fazer um programa voltado para divulgação dos talentos que ainda não aconteceram e que têm uma certa dificuldade em se postar ou de se apresentar em emissoras grandes. Então hoje eu tenho um trabalho muito gratificante em fazer o bem sem olhar a quem, através de emissoras web, através de rádios comunitárias, justamente com a finalidade de divulgar esses artistas que têm de poucos recursos. Você falou sobre web, né? Sim. Como é que o senhor pensa essa reviravolta para a tecnologia? O senhor acha que a tecnologia vai apagar um pouco o brilho da rádio? Olha, pode até apagar as FMs, mas a AM não. A AM eu não acredito muito, porque a AM é imortal. As rádios AM, com certeza elas podem ter, até então as AM já estão trabalhando no mesmo patamar da FM, elas já estão com quase o mesmo nível de som, a mesma quantidade de quilowatts e por aí afora. Então eu não acredito que as AM sejam extinguidas apenas por rádios e TVs web, não. A web, ela pode ser a maior tecnologia atual, para a qual eu parabenizo com certeza qualquer que seja cientista que a tenha criado. Mas qualquer tecnologia mundial não vai superar nunca uma coisa imortal. E a rádio AM, com certeza, ela será imortal para tudo sempre. Está resistindo com o tempo, né? Com certeza. Deixa eu perguntar algo pessoal. Sim. Qual é o teu sonho como apresentador de rádio, radialista, locutor? Qual é o teu sonho, teu objetivo hoje? Continua sempre. Esse sonho hoje é um sonho meu de antes, de hoje e de amanhã. É fazer o bem sem olhar a quem e levar palavras de otimismo, conforto para um país tão cheio de guerras, tão cheio de confusões, de desigualdades. Então esse é o meu sonho, de continuar sempre pregando, falando, tentando colocar no coração das pessoas um pouco mais de otimismo, um pouco mais de igualdade. Você acha que isso está sumindo hoje na rádio, não só nas rádios, nas televisões também? Sim, com certeza. Até porque o pouco que eu não tenho quase tempo, mas o pouco tempo que eu tenho para ouvir as rádios, olha, eu não tenho encontrado coisas boas, a não ser programas religiosos. Isso sim, nos programas religiosos você ainda encontra alguma palavra de conforto, alguma palavra de otimismo. Mas programas musicais, assim como eu faço,
assim como outros amigos, talvez, de minha época passam, você não encontra palavras de carinho, palavras de otimismo, de amor para os corações do ouvinte. Vou perguntar uma coisa. Na sua experiência como radialista, você se lembra de alguma experiência marcante, de algum programa que você fez que lhe marcou até hoje? Eu costumo dizer assim, eu nunca fui reconhecido no mundo radiofônico. Eu nunca recebi troféus, nunca, sabe? Mas eu tenho um troféu, continuo batendo na mesma tecla. Eu tenho um troféu muito importante, que esse troféu eu guardo até hoje dentro de mim, que é o troféu que foi o dom que Deus me deu, que está dentro do meu coração, que é fazer o bem sem olhar a quem. E essa frase, ela vai ficar reviravolta no mundo, até mesmo depois que eu partir. Porque é o maior troféu que Deus me deu, é esse. Até porque eu não fui reconhecido nacionalmente, né? Eu já tive programas que chegaram a ser ouvidos, eu não sei até então por quantas pessoas lá, até fora do país, mas graças a Deus, para mim, a minha mensagem chegou lá, e essas pessoas souberam entender, esses ouvintes souberam entender essas minhas mensagens, e isso para mim foi uma bênção divina. Por exemplo, você citou esses ouvintes, né? Mas algum ouvinte que lhe chamou a atenção? Algum ouvinte que, quando ligou para a rádio, você falou com ele ao vivo, naquele momento, que te marcou? Você poderia citar essa experiência? Olha, eu não lembro, até porque, como eu te falei, eu fiz programas para 8, 10, 15, 20 mil pessoas numa única noite. Então fica difícil para mim dizer para você se tem um ou dois. É o mesmo que você dizer assim, qual o seu time de sua preferência? Eu não tenho como, sabe? Todos os ouvintes, para mim, foram importantes, todos sem distinção de nenhum. Até porque existem radialistas, né, que eu já cheguei a ouvir em algumas conversas, almoçando em algum determinado lugar, que não são muito simpatizantes a tratar bem o ouvinte, ele trata apenas no ar. Mas eu sempre fui o contrário. Todos os meus ouvintes, eu tenho quase certeza absoluta, todos os meus ouvintes sempre recebiam uma pequena homenagem do meu programa, quer seja escrito, quer seja em brindes, quer seja, enfim, de uma forma carinhosa que eu sempre gostei de tratar os meus amigos ouvintes. Para todos os 10 mil ouvintes que eu tive, todos recebiam a carteirinha do Clube de Amigos de algum programa que eu fizesse, que eu já o fiz, uma carta de agradecimento por estar participando, quer seja de um horário diurno, noturno do meu programa. E isso para mim, eu tenho certeza que todos cadastrados, todos até hoje representam uma coisa muito importante na minha vida.